Começa agora, na TV Ondas de Maricá, a luz da psicologia. Suas dúvidas esclarecidas pelo professor e doutor Luiz Aibinder. Participação, Odilon Correia. Nos quadros, Me Contaram, Moral da História, O Povo Quer Saber e Pensamento do Dia. Os assuntos do seu dia a dia sob a luz da psicologia. Olá! Estamos chegando. Hoje é uma sexta-feira, mas você pode estar assistindo num sábado, num domingo, numa segunda. Por quê? Porque eu falo bom dia, boa tarde, boa noite para você que está conosco na TV Ondas de Maricá, a TV que você vê o que você quer ver, para todo o Brasil e mais 196 países. Como pode, Odilon? É fácil. Se você tem uma Smart TV em casa, é só baixar o seu aplicativo Show TV, MaxCloud, Roku, pode ser também no CX-TV, se você preferir, em toda a Europa, pelo Brasil TV, Limes World TV e Amazon Fire Stick. Olha só quantas opções para você assistir a nossa programação, que você já sabe. São mais de 30 programas dos mais variados segmentos. O entretenimento é aqui na TV Ondas de Maricá, a TV que você vê o que você quer ver. Começando agora um programa que eu gosto demais. Toda sexta-feira a gente discute os assuntos do cotidiano no campo da psicologia, à luz da psicologia. Hoje, também trazendo pessoas de alto gabarito na cadeira do... Eu estou ficando até com vergonha de participar desse programa, gente. Só vem gente de peso aqui. Eu sou de peso, mas é um peso, né, no sentido figurado. A gente tá, mas agora... De intelecto, eu vou ficar na bota, como diz lá em São Paulo. Vou ficar na bota. Doutor Luiz Aibinder, bom dia! Para não repetir, você, cordiais saudações a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para não repetir, cordiais saudações a todos que nos assistem. Quem está conosco hoje? Nossa, mas o senhor também, vou te falar, o senhor deveria... Você trabalhou com o pessoal da seleção de Miss Brasil lá alguma vez, já com concursos para modelo, alguma coisa assim, doutor Luiz Aibinder? O senhor só tem convidadas bonitas? É uma sorte, é uma sorte. A vida me coloca no caminho essas pessoas. E quem é a pessoa de hoje? É a Mariana Rocha. Ela pode se apresentar. Mariana, apresente-se, por favor. Bom dia a todos os telespectadores, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Mariana Rocha, universitária de psicologia. Estou no início dessa caminhada ainda. Primeiro período. Primeiro período de psicologia? Sério? Acadêmica? Muito bem. Isso. Muito bom. Então, quer dizer que hoje, então... Nós teremos aqui um exercício para o seu TCC, como é que é? Exatamente. Vamos fazer aqui, então, um tema que é muito presente nos dias de hoje, né? Parece que hoje esse tema aflorou mais que antigamente. Pode ser que eu esteja enganado. Quem vai falar é o nosso mestre, Dr. Luiz Aibinder, que é ele o responsável por esse programa, para quem não conhece. Mais de 45 anos já de psicologia no estado do Rio de Janeiro. Ele esteve à frente de microfones da Rádio Tupi, Rádio Globo, TV, e você hoje já conhece, né, a fama deste homem que não perdoa, mata quando o assunto é psicologia. E o assunto que ele trouxe hoje é um assunto que eu acho que a cada esquina você está trombando com um por aí. É o tal do narcisismo. Oh, meu Deus, que assunto, hein? É um transtorno aí de personalidade que afeta demais as relações de uma pessoa. Por isso, por exemplo, uma mãe narcisista. Você já ouviu falar? Eu já ouvi falar, tá? E prejudica seus filhos por conta de seus comportamentos que podem ser até abusivos e, por vezes, até humilhantes. O problema não é ouvir falar, o problema é conviver, às vezes, com esse tipo de situação. E é por isso que eu quero que o doutor Luiz Aibinder, depois da vinhetinha que a gente vai soltar aqui, diga o que te contaram, doutor Luiz Aibinder.
Odilon, esse termo narcisista remete ao famoso personagem Narciso, da mitologia grega. Ele era um rapaz jovem, muito bonito, e que vivia tão encantado com a própria aparência. Um dia ele olhou para um rio, ia beber água, e viu o reflexo dele na água. Ficou tão apaixonado que caiu dentro do rio. Resultado, morreu afogado. E nesse rio surgiu uma planta, uma flor muito bonita, que passou a se chamar Narciso. Flor de Narciso. Então, aí você vê. Eu quero dizer o seguinte: existe. Da onde aflora, sem ser dessa flor que nasceu ali no Rio, nessa história que o senhor me contou, da onde aflora na mente da pessoa o narcisismo? Olha, é um erro de avaliação baseado numa insegurança e que a pessoa quer compensar aquilo. Ela bota uma máscara de superioridade, se acha merecedora de todas as homenagens do mundo. Ela não quer amizades, ela quer súditos, quer fãs, ela quer público, entendeu? O relacionamento dela fica complicado por causa disso. O doutor Luiz Aibinder, vou convidar nossa participante já para entrar na nossa conversa, a Mariana, que agora acadêmica de psicologia. O que você pretende se aprofundar na sua profissão? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, você conhece o termo narcisista e já conviveu com alguém com esse adjetivo? Então, respondendo a primeira pergunta, que já vai ser até junto com a segunda pergunta, devido a eu ter vivido muitos anos com uma pessoa narcisista, né, que foi a minha mãe, eu tenho muita vontade, sim, de me aprofundar nesse tema, até pela experiência que eu tive de vida, né? E ver que existem muitas pessoas, devido a eu estar buscando conhecimento para poder me entender, né? Entender um pouco da minha história, eu vejo que tem uma demanda muito grande de pessoas, né? Tanto homens e mulheres, que não só têm mãe como pai, pode ser algum outro familiar, um parente, né? Amizades, mas como a gente está no tema de mãe, e eu tenho essa experiência porque eu passo isso com a minha mãe. Então, vamos trazer para o campo da popularidade, né? O doutor Luiz Aibinder é conhecido aqui em Maricá como o psicólogo do povão. Ele gosta, não tem meias palavras, vamos direto ao ponto. O que é ser narcisista? O que você está vivendo com a mãe narcisista? O que ela faz? A mim? O que ela faz? Não, estou falando com a Mariana. O que ela faz? Por que ela é narcisista? Explica para a gente, para quem está nos vendo. Então, tem características, né, para você poder saber, né, entender um pouco como que o narcisista ele age, né? Ele tem uma necessidade muito grande de controle, né? Controle dos filhos. Normalmente, ele escolhe um filho predileto, que é o filho dourado, que é aquele que é mais fácil de ser manipulável, né? Manipulado, e o outro filho é o bode expiatório, que normalmente é aquele filho que ele vai fazer os abusos mais assim. O outro é a ovelha negra. Exatamente. E normalmente o bode expiatório é aquele que confronta, que fala a verdade, então ele não é tão fácil ser manipulado quanto o dourado. Então ele costuma jogar, né? O narcisista ele costuma jogar um filho contra o outro, ele faz fofoca, ele fala mal daquele filho, joga um filho contra o outro, fala mal de um filho para o outro. Ele não tem empatia, né? Uma mãe narcisista ela não tem empatia pelos seus filhos, o filho pode estar passando pelo que for, está passando mal, vou dar um exemplo, está doente, a mãe não se solidariza com aquele momento né, que o filho está passando, e ele não tem empatia nenhuma. Doutor... Então, assim, tem várias características, eu estou falando só algumas, né? Acho que o doutor Luiz ele pode citar até isso muito melhor do que eu.
Doutor Luiz Tem Aibino, algumas. isso, pode concluir, doutor. Eu ia falar para o senhor concluir o que Por ela exemplo, falou. um exemplo só de mãe narcisista que foi minha cliente. Uma mulher bonita, uma morena bonita. Ela tinha uma filha 17, 18 anos. O narcisismo dela era de tal grandeza que ela fazia questão de seduzir os namorados da filha e transar com eles. Nossa. Ela entrava numa competição secreta, só ela estava competindo, a filha nem sabia, para ver quem era melhor, quem era a mais bonita. Parece até a história daquela madrasta da Branca de Neve. Acho que era Branca de Neve que olhava no espelho se existe alguém mais bonita do que eu. Ela não Sim. era bonita por si só, ela era bonita em comparação e se fosse superior. Essa daí fazia isso. Todo namorado da filha ela seduzia. Isso é uma doença, doutor Luiz Aibino? Antigamente, transtorno não existia. A palavra era neurose. Aí, de uns tempos para cá, maravilha das maravilhas, ninguém mais é neurótico. De uns tempos para cá, acho que desde 74, as pessoas sofrem de transtorno de personalidade, que é o novo nome da neurose. Mas é a mesma coisa, é uma doença. Isso daí, o narcisismo, você se achar um pouco, tudo bem, mas quando passa de certos limites, já vira uma doença. Da mesma forma que tristeza é uma coisa normal, a depressão é uma coisa de doença. Então, tem uma proporção. Passou daquele ponto limite, ultrapassou as fronteiras. Esse narcisismo que a Mariana está falando, e que eu citei como um exemplo, é doentio. O O telefone... problema, Odilon, é que essas pessoas não se acham doentes e não querem tratamento. Nem Exatamente. pensar. Isso que eu ia falar também. Porque assim como se afundou lá, o Narciso se afundou no rio e morreu afogado, uma mãe narcisista pode afundar nas suas relações, né? Causar traumas seríssimos, né? Causa. Então, inclusive para quem convive ao lado. Tem aqui o telefone, já começa aqui a chegar algumas mensagens, mas eu vou deixar o 21 99532 7705. 21 99532 7705 para você mandar sua mensagem e falar sobre o assunto através de um texto. Não precisa se identificar se não quiser, ou pode mandar um áudio, né? O Antônio já mandou aqui um texto falando mãe narcisista. O problema não é ter mãe narcisista, é viver com uma mãe que tem uma filha que não é minha e ela eles vivem, as duas vivem momentos constantes de narcisismo. Não sei identificar quem é mais, mas que as duas vivem em 24 horas em competição. Para mim, é um tormento, doutor Luiz Aibino. Bom, isso deve ser a Terceira Guerra Mundial. Duas narcisistas dentro de casa, um conflito, uma briga generalizada, pior do que Ucrânia e Rússia. Uma já é de... Não, é que ele está dizendo aqui que não identificou se as duas são, mas que existe o bate-boca diário e competições e comparações e cobranças. Aí teria que saber bem mais informações. Que às vezes aquela ovelha negra que você mencionou, que a Mariana disse que não era o filho dourado, pode estar se rebelando contra a tirania da mãe. Então, ela não necessariamente seria uma narcisista, e sim uma pessoa que se defende de uma narcisista. Mas eu não sei da história. Claro que não teria como detalhar isso agora, mas pode ser que uma delas seja narcisista e a outra esteja se defendendo do narcisismo. Daí dá o choque. Vamos lá. Narcisismo... o rapaz mandou aqui, peraí, como que é? Bem com quais são as características... Doutor Luiz Aibino, quais as características e consequências do narcisismo? Bom, na moral da história, eu falo mais sobre as características. Como consequências, é uma deterioração das relações. No caso de ser uma mãe narcisista, o filho ou a filha sofre demais porque não tem menor apoio emocional.
A criança não se sente amada, não se sente, ao contrário, rejeitada, tem que cumprir as expectativas da mãe, que ela quer se realizar através da filha, que são duas mulheres. Ela quer que a filha seja um clone mental dela melhorado. Então, ela fica cobrando uma disciplina, um comportamento que ela acha que a filha tenha que ter, mas não respeita a filha como uma pessoa, com uma individualidade. Então, ela quer impor seus valores. Essa criança vai crescer muito, muito desamparada de afeto. Nós todos precisamos de afeto. O Freud disse que ainda não tinham inventado na época dele, e até hoje continua, um remédio mais eficaz do que o afeto, palavras carinhosas. E essa mãe não é capaz de fazer isso, porque ela está sempre brigando, cobrando. Aqui, ó, o rapaz voltou a mandar o complemento de texto. Eu tenho notado uma necessidade de admiração, um uso de chantagem emocional constante, interesses, fantasia, mundos de fantasia, um abandono total, fantasias de abandono e grandeza. É insuportável, doutor Luiz Aibinder. Não sei o que fazer. Bom, eu também não sei o que te dizer, Antônio. Eu poderia dar um conselho aí errado. A fantasia de grandeza existe mesmo. A de abandono já seria uma característica mais vinculada à personalidade borderline, que tem pavor de ser abandonada, faz esforços frenéticos para evitar um abandono real ou imaginário. O narcisismo quer uma adoração, quer se sentir melhor, quer se sentir superior. Geralmente não tem essa ideia de abandono, não. Mas pode ter as duas coisas, a pessoa. Aí o cara pegou, ele, coitado, ficou premiado aí com a dose tripla. 2 narcisistas e uma ainda leva de lambuja na borderline. Mas o senhor me disse outro dia que a cadeia está com a porta aberta. Não entendi, eu disse... O senhor me disse outro dia, a cadeia está com a porta aberta. Em que sentido? Para o Antônio. Ele está preso ou a cadeia está com a porta aberta? Ele está com a chave no bolso. Nada obriga ele a ficar casado. Né? Nada ele fica obrigado a ter essa situação. Eu sou, às vezes, exageradamente egoísta com o meu bem-estar. Se alguma coisa interfere cronicamente no meu bem-estar, eu pulo fora. Seja trabalho, seja relacionamento. Se a coisa não anda bem, não agrega valor, ou ilumina ou eu elimino. Então, coloco nesses termos. Ô, Baiana, faz uma pergunta que você tenha dúvidas em relação ao que você viveu, o que você vive e o que você quer viver. Em relação ao que eu... Bom, é difícil, né? Quando a gente vive, né? Um narcisista, né? Então, a pergunta seria: o que a pessoa que vive com um narcisista, o que ela pode fazer para sair, né, dessa situação? Procurar ter o contato zero, né? Seja lá com quem for, ou uma esposa que tem o marido, ou a mãe. O que a pessoa deve fazer, doutor Luiz, em relação a isso? Como que ela deve agir? Tem situações que você não consegue se livrar fisicamente da pessoa. Vamos um filho ou uma filha que mora com a mãe. Você não pode detonar essa pessoa da tua vida e você sair da vida dela. Fica muito difícil na prática isso. Entretanto, você emocionalmente pode ficar indiferente. Você fala aham para tudo que ela falar. Aham não significa nada. Nem sim, nem não. Simplesmente não deixa ela no vácuo. E fica na tua. Não cede às exigências dela, porque é uma fera voraz. Quanto mais se alimenta, mais comida ela quer. Então, não ceda às exigências, porque incentiva ela a exigir mais. E fica na tua. E tudo que ela falar,
nada é pessoal, Mariana. Nada é pessoal. Quando ela fala sobre você, ela está falando muito mais sobre ela, sobre os valores dela, do que sobre a tua realidade. Se nada é pessoal, não há motivo para você ficar chateada, muito magoada. É chato, mas não há motivo para você, meu Deus, é minha mãe. Esquece, ela é mãe, mas é um ser humano. E ser humano está sujeito a doenças, narcisismo, como outras coisas. Então, seja indiferente. Dizia o filósofo Pascal, uma indiferença pacífica é a mais sábia das virtudes. É verdade. É verdade. E você pode, com essa voz bonita, você pode ficar cantando e dançando para ela. Entendeu? Entendi. Apesar de que, né, às vezes eu entendo até o que a Mariana possa estar querendo buscar de resposta, porque falar o ran-ran, cantar e dançar, o mesmo ouvindo o que se ouve, dizem que o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Que a gente não dá ouvidos, a gente não leva para o coração. Mas conviver com uma pessoa diariamente, que fala constantemente palavras que te causam, assim, sei lá, espanto, né? Porque, de repente, você não esperava ouvir aquilo daquela pessoa, ou aquela pessoa falar para outra pessoa determinada coisa tão forte que, se você falasse para alguém do lado da sua família, outro lado da família, ou você tomaria um tapão na orelha, como diria no tempo lá no interior, né? Te dou um tapão na orelha que você vai ver só. Ou então, um puxão de orelha. Se fosse na época do meu pai, eu falava, você não vai dar risada mais por tanto tempo, porque vai ficar sem os dentes da boca. Porque tudo hoje em dia, quando faz esse tipo de ameaça, você vai para o fórum. Vai para a vara da justiça do menor, vai para a vara do feminismo, vai para a vara não sei de onde. E na minha época era a vara do marmelo. Entendeu? Então, hoje em dia, eu entendo o que ela quer dizer. Porque parece que o narcisismo, doutor Luiz Hermínio, se transformou numa coisa contemporânea, uma coisa moderna, que naquela época não se via tanto filho afrontando pai e mãe, tanta mãe desprezando o filho, esses embates que a gente vê diários, que eu fico pensando assim, será que ninguém tem condição de dar um basta nisso? Doutor Luiz Hermínio, o senhor me ajuda aí? Ajuda. Primeiro, isso sempre teve, Odilon. Depois que botaram o nome e a divulgação dos meios da mídia é maior, é que a gente toma conhecimento, mas isso sempre teve. A palavra câncer, antigamente morria de espinhela caída, tinha algumas coisas lá que se dizia, mas não se falava câncer. Depois que surgiu o câncer, é que passou a doença a ser conhecida. Mas a doença sempre houve. Por exemplo, a palavra depressão é relativamente recente. Mas se você olhar a Bíblia, o rei Davi tinha todos os sintomas de uma pessoa deprimida. Mas ninguém falava, o rei está deprimido, porque não tinha essa palavra. Mas a doença já existia. O narcisismo, o comportamento narcísico já existia. Sempre existiu. É do ser humano. Mariana. Sim. Fala comigo. O que te causa maior incômodo na pessoa narcisista? Nossa, são tantas coisas, é difícil até você conseguir achar uma, né? Mas eu acho que o pior de tudo é o abuso emocional que eles fazem, né? Eles tentam o tempo inteiro te invalidar. Você não tem opinião própria, você não tem vida própria, você não tem direito de ser feliz, de buscar a sua realização, né, pessoal, profissional, porque o tempo todo eles não reconhecem esse lado seu, né, ainda mais sendo uma mãe, ela não reconhece, ou quando ela reconhece, ela tem interesses nisso, porque através de você ela se exalta, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, um filho que vira um atleta, por exemplo, e aí ele está na mídia, ele ganha, né, medalhas e troféus e é um atleta famoso, e aquela mãe ela vai sim exaltar aquele filho, reconhecer, porque ela através daquele filho, ela que está ganhando o prêmio, porque o filho é dela, né? Ela vê
não o indivíduo como um ser humano separado dela, é como se fosse junção dela, né? Então, olha, meu filho é maravilhoso porque eu que fiz, é meu filho, eu que criei, é através de mim que ele chegou lá, porque fui eu. É o subproduto dela. É o subproduto. Exatamente. Então, assim, eu acho que essa é a questão que é o mais difícil, é a invalidação sempre do ser humano. Agora, por falar em subprodutos, doutor Luiz Arbinder, os derivados do narcisista vai prorrogar para suas proles o mesmo sentimento? O mesmo comportamento? Provavelmente não, porque não se trata de um comportamento hereditário. Mas a sua prole vai ser de pessoas com baixa autoestima, com falta de autoconfiança e pode transmitir esses sentimentos fracos, vamos chamar assim, de fracos, de enfraquecedores, para os seus filhos, que os filhos aprendem com os pais. As palavras são anões e os exemplos são gigantes. O filho, observando o comportamento do pai e da mãe, ele vai aprender muito mais pelo comportamento do que pelo sermão. Então, essa descendência fica, aspas, amaldiçoada de certa forma. O narcisista ele cria suas próprias regras, usando a própria posição de poder, né? Ou né? A mãe que... seja, a mãe ele tem que ter a mãe para dominar, ou a mãe a dominar a filha. O abuso se dá de forma verbal, física e psicológica, né, doutor Luiz Arbinder? De todos os jeitos, de todos os jeitos. Ela quer controlar o outro, o filho ou a filha tem que ser do jeito que ela quer. O filho não é uma pessoa, é uma massa de modelar nas mãos dela. Quanto mais ficar bem modelado, mais satisfeita ela fica. E quando não sair de acordo com o projeto dela, ela fica muito furiosa. E o pior é que o Antônio, que estava mandando a mensagem aqui para a gente, estava falando, a menina que tem 20 anos e a mãe já, né, mais de 50, mas a filha fica num embate com a mãe constante. A filha, com 20 e poucos anos, acha que é dona da verdade. A mãe já quer impor as regras como tem que ser, as coisas a filha não aceita porque cobra ações da mãe de quando ela era criança, em relação a ela. Então fica aquela competição lá. E uma mãe narcisista sempre tem razão e, por não admitir culpa nem responsabilidade, atribui o erro ao outro, doutor? Olha, as pessoas que sempre têm razão são as pessoas menos razoáveis, Odilon. E não sentem frio, estão sempre cobertas de razão. E se você sempre tem razão, se sempre está certo, tem alguma coisa muito errada. Então, a pessoa se acha com razão. Ela se mede, ela se acha grande, porque ela mede a altura dela mais a altura do pedestal que ela se coloca. Desce do pedestal, desce desse salto alto aí e caia na real. A realidade é o fim das ilusões. Mariana, o que você pretende fazer para enfrentar um paciente quando você estiver já clinicando, né, na sua clínica, com os mesmos problemas que você teve e você ter que ajudar essa pessoa? Uau, difícil essa pergunta, hein? Aliás, difícil essa resposta. Eu acho que só o conhecimento mesmo, com o tempo, né, da faculdade, né, que ainda eu terei longos 5 anos, muito aprendizado, estágio, para eu poder saber, né, no momento, como que eu vou agir, né, com essa paciente, mas eu acho que eu levaria muito em conta a minha experiência, né, pelo que eu passei, claro, não colocando isso para a paciente, mas eu sabendo, né, como eu passei, eu sei como é mais fácil você ver no outro, né? Você e enxergar... assim como é mais fácil você se envolver emocionalmente com o problema do outro. Exatamente. Com o treinamento, Odilon, ela vai começar a pensar assim, esse problema não me pertence. Ela vai se tornar mais filtro e menos esponja, o que é natural
na medida que a gente vai se desenvolvendo profissionalmente. Eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar que o doutor Luiz Arbini me ensinou, ô Maria, que você, na hora que você entrar quando você tá na faculdade, você já começa a tirar da sua cabeça um cérebro chamado esponja e vai substituindo por outro. Porque o cérebro esponja, ele vai causar grandes dificuldades no desempenho da sua função. Porque você vai atribuir o que você passou com problema emocional e ele vai absorvendo aquela parte negativa, vai ficando triste, chateado e não vai agir com a razão, você vai agir com a emoção. E o psicólogo tem que agir com a razão. Estou certo ou errado, pai? Está certíssimo. Está certíssimo, meu lourinho. Uma experiência minha, passando para a Mariana e para os espectadores, telefona para mim alguém. Isso daí já aconteceu várias vezes. Começa assim, ô Luiz. Aí meu computador já começa a girar. Ô Luiz, tem horário para mim? Não, dia que você quer no horário que tem, eu tenho outra pessoa marcada. Desmarca a pessoa, me marca. Eu digo, diagnóstico é narcisismo. Vamos continuar o que você quer. Mas eu já peguei mais de um assim. Sabe assim, os outros são descartáveis e ele tem que ser enaltecido. Ele quer glórias imerecidas, quer tapete vermelho, banda de música. Mas já no telefonema inicial, você já identifica o comportamento narcisista. O narcisista morreu se admirando a própria imagem. Mas espera aí, a pergunta que não quer calar. O narcisista, ele não consegue se amar a si próprio? Ele fica buscando esse amor nos outros? Não, ele adora a si próprio e cobra essa adoração dos outros. Ele se acha super em relação às demais pessoas. Tá. E os outros são súditos, vassalos ou admiradores. Se você não for uma dessas categorias, ele fica muito chateado contigo. Então, qual seria uma moral da história para a mãe narcisista, por exemplo? Odilon, a figura materna tende a ser vista de uma maneira idealizada e até mesmo sagrada pela nossa sociedade. É mãe. Aquela crença de que toda mãe é perfeita e que seu amor pelos filhos e alguma coisa é incondicional pode ser papo furado, pode ser uma utopia em alguns casos. O perfil da mãe narcisista se caracteriza por ter uma opinião muito elevada sobre si, exige admiração constante e crê que as outras pessoas lhe são inferiores. Por isso, ela gera comportamentos abusivos que prejudicam a saúde mental dos jovens que convivem com ela. No caso, filhos que plantam pão de mãe, né? Elas querem que as suas filhas sejam uma extensão de si mesmas, pareçam perfeitas perante o mundo e que façam escolhas que elas mesmas fariam. Por isso, elas as condicionam em termos de gostos, estudos, amizades e relacionamento. A filha tem que fazer o que a mãe acha que deva fazer. A mãe narcisista aplica uma disciplina implacável, Odilon. Ela se preocupa muito mais com a forma de como a sua filha é percebida pelos outros do que a forma como a filha se sente, o que ela quer ou quais são as necessidades que essa filha apresenta. Assim, ela começa a anular as emoções da sua filha desde muito cedo, através da indiferença ou da crítica. Uma mãe narcisista vai exigir a atenção constante da filha. É aquela briga que o Antônio se refere, né? Ela será obrigada a satisfazer as necessidades, a cumprir as expectativas e a não se destacar em excesso, para não ofuscar a mãe. Para que tudo isso tenha efeito, essas mães não hesitam, como disse a Mariana, em manipular, humilhar e enfraquecer a autoestima. Mariana, viu só? É exatamente isso. Você vai ter que fazer, sabe o que, Mariana? Pegar e criar um jaleco imaginário ou uma bolsa imaginária. E toda vez que você for entrar na faculdade ou entrar depois de formada no seu consultório,
Você pendura essa bolsa num cabide imaginário também, na porta do consultório, e deixa para o lado de fora tudo que você viveu de narcisismo, depois entra para dentro para atender as pessoas. Porque, como o doutor Luiz Hermínio disse mesmo, causam os traumas que levam anos para sair das pessoas esse tipo de comportamento, né? Que é quando a gente vive. Eu entendo também, porque já convivo com uma situação semelhante, e isso mexe muito com a gente. E, às vezes para você tomar uma atitude, é uma coisa que você se autoflagela um bom tempo antes de tomar essa atitude. Será que eu devo falar isso? Será que eu devo fazer isso? Mas será que se eu fizer isso eu vou causar uma comoção? Você é sempre preocupado com o que os outros vão pensar ou passar. Você fica prisioneiro dessa situação e você não se liberta, e quem fica sofrendo é você. Então, enquanto você não tomar uma atitude como... Eu estou falando para você, para mim, para quem está em casa, que convive com pessoas narcisistas ao seu lado, cara, você tem que pensar em você. O doutor Luiz Hermínio falou uma coisa linda aí que eu acho que já vou começar a aplicar para a minha vida. Já era assim, eu era assim. Mas fui ficando mais velho, fui ficando mais mole. Porque eu era igual, em número, gênero e grau, doutor Luiz Hermínio. Porque eu era igual ao doutor Luiz Hermínio, sempre fui. Me incomodou, não me agradou, está me atrapalhando, eu meto o pé. Não é questão de não ter empatia com as pessoas e ser um narcisista pensando em mim. É porque a gente tem que pensar no que é melhor para a gente primeiro, para poder fazer um próximo feliz. Você está mal. Mas a gente fica nessa obrigação de ser animal de sacrifício. Exatamente. Exatamente. Você não nasceu para isso. Eu não nasci para isso. Então, mas eu já estou velho. Eu tenho que pensar, porque daqui a pouco eu estou mais velho ainda, não vou ter ninguém, quem vai cuidar? Vamos falar a verdade? Se for para viver desse tipo de vida, sendo, escutando um monte de groselha, como diz lá em São Paulo, escutando um monte de groselha, e sem poder se intrometer, ficar quieto, ficar falando ran-ran toda hora, mas a cabeça, aquilo vai remoendo, porque você não aceita aquilo. Se uma pessoa do seu sangue, da sua família, fizesse isso diretamente com você, você tomaria outra atitude. Imagine você, como o Antônio aí, não sendo do sangue dele, ele está ali de agregado dentro daquela família e ter que conviver com tudo isso, não poder tomar uma atitude. Aí é complicado. Então, para conviver com o narcisismo, só tem um jeito. Para cima dele, Mariana! Contato zero. Ou quando não tem como cortar, né, esse contato... Para cima dele. Não vai ter, não é abaixar a cabeça, não. Não é, doutor? Né, o mínimo de contato possível para poder você não entrar de novo na contaminação, né? Ou vai para cima, né, doutor? Ou vai para cima dele, bota o dedo e vê logo o que tem que acontecer. Escuta, ir para cima só vai aumentar a guerra. É verdade. Para ter uma guerra, precisa ter dois lados. É verdade. Você pode evitar isso. Agora, você falou de sangue. Esse negócio de sangue, todo mundo fala, não, é sangue do teu sangue, é tua mãe, é isso, é aquilo. Grandes coisas. Teu sangue até pernilongo tem. Por que valorizar tanto? É verdade. E você não sabe nem quantos são vários pernilongos, né? É meu sangue. Grandes coisas. Mateus. Tem áudio. Manda um áudio aí, vamos ver, tá chegando um áudio aí. Bom dia, Odilon. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, Mariana. Então, doutor Luiz, eu sempre ouvi dizer que o narcisista ele não tem inimigos. Já é uma vantagem, né? O que ele tem são fãs revoltados. Então, quer dizer, inimigo, pelo menos nessa área, ele não tem. Beijo para vocês. Não. Beijo, bonitinha. Ele não tem fãs revoltados, não. Ele tem inimigos mesmo, sabe? Se fãs revoltados, você está botando açúcar em cima. Está cobrindo alho com chocolate. Não é fã, não. Eu posso dizer que... A pessoa tem uma raiva danada. Comer alho com sabor de chocolate não é bom, não, bonitinha. Você está aí enganada, porque... E em fã não tem nenhum, não. Muito pelo contrário, viu? A pessoa fica querendo ver a outra pelas costas rapidinho. Diz, Dilon, disseram que o cara morreu lá no velório. O narcisista morreu, né? Foi no velório, todo mundo começou a elogiar.
esse homem era maravilhoso, era bondoso, era isso, essa, aquilo. Aí o filho que estava ao lado da mãe no velório falou, mãe, vamos para outros velórios, porque acho que se enganaram. Esse não é o papai, não. E por outro lado tinha um cara que o nome dele era Máximo. E ele odiava esse nome, porque, né? Todo mundo ficava zombando do nome dele, Máximo. Esse é o Máximo, ô Máximo, esse é o Máximo. Aí chegou para a mulher dele e falou, pelo amor de Deus, hein? Pô, não aguento mais. Meu pai ele me obrigou, né? Não deixou trocar seu nome, ele era narcisista demais. Tinha que seguir isso aí, porque eu era o Máximo, filho dele, eu tenho trauma desse nome. Se eu morrer, não coloque meu nome na lápide do caixão, não quero que ninguém saiba quem está ali, pelo amor de Deus. A mulher dele, não, calma, não, tudo bem, vamos, tá bom. E não é que o homem foi atropelado, mas morreu. Aí a mulher, e agora morreu, eu vou atender o pedido dele. Aí foi lá, enterrou, botou na lápide as escritas lá. Aí as pessoas chegavam para ler o que estava escrito na lápide onde ele foi sepultado, estava lá. Aqui jaz um homem que não bebia, não fumava, não bebia, nunca traiu sua esposa, era um ótimo pai, nunca deveu a ninguém, sempre pagou suas dívidas, nunca faltou ao trabalho. E aí as pessoas liam aqui e falavam, caramba, esse cara era o máximo, hein? Então não tem para onde correr. O que está dentro de você, está dentro de você. Agora, o que não está dentro de você, você não é obrigado a colocar para dentro, né? Dizem que o narcisista falou numa conversa sobre ele mesmo. Aí ele disse, chega de falar sobre mim. Então, o momento de lucidez, chega de falar sobre mim. Me diga, o que você pensa a meu respeito? Ai, meu Deus, deu até tosse aqui. O narcisista, ele se magoa fácil, jamais ele expõe isso, ele guarda isso para dentro, luta pelo reconhecimento, não se importa a que custo, tentando suprir a falta de amor, doutor? Ele se magoa muito facilmente. Qualquer um que não o adore do jeito que ele acha que deva adorá-lo é um inimigo. Ele se magoa muito fácil. Quanto mais arrogância, mais insegurança. Essa é a proporção. A pessoa quer se mostrar muito forte, é porque se sente muito fraca. Quanto mais forte a armadura que a pessoa usa, mais frágil é a pessoa que está usando a armadura. Por isso se magoa muito fácil. É quase um crime de lesa majestade para ele. Como alguém vai me criticar? Mariana, qual a sua pergunta para o doutor Luiz Aibinder? Qual a minha pergunta? No momento não me veio nada à cabeça. Nenhuma? Então, eu vou fazer uma pergunta para você. A Sim. falta de empatia, na sua opinião, causa que tipo de problema? A falta de empatia causam muitos problemas, né? Porque a empatia é você se colocar no lugar do outro. Tá, né? E você se colocou, teve empatia com a pessoa que for narcisista com você? Ou você guardou, levou para o coração e tem raiva até hoje? Não, eu já passei de um momento de raiva. Hoje eu entendo, assim, porque também eu vim buscar, né, o autoconhecimento, saber da história. Então, hoje eu já não tenho mais você? a raiva. Faltou empatia para você? Não, eu acredito que não faltou empatia porque eu não entendia o que era. Hoje eu consigo ter empatia. Então, agora, quando você aprendeu o que significa empatia, você acabou amenizando um pouco o sofrimento do narcisismo que você sofreu. Isso, exatamente. Eu, nesses casos, Odilon, eu costumo dizer para os meus clientes que têm mães narcisistas, eu digo, se a tua mãe fosse paralítica, você não ia empurrar a cadeira de roda? Vai para lá, bota no sol, tira do sol, aqueles cuidados todos. Faria isso, sim. Pois é, ela é tão doente quanto uma pessoa paralítica. Tem que aceitar que seja doente, não se submeter, mas aceitar que isso é dela. E não há nada que se possa fazer, a não ser aceitar.
Quando você não aceita, você tem revolta. Quando você se empatiza no sentido de se colocar no lugar da pessoa, ela tem o direito de ser o que ela quer. É doente, eu não gosto, mas é o direito dela. Nós sofremos, Odilon, porque não é que as coisas são como são, é porque nós imaginamos que poderiam ser diferentes. A minha mãe poderia ser diferente. Todo mundo poderia ser diferente. Mas esse poderia ser diferente vai te levar a uma mágoa. Não é um bom negócio. Aceita, ela é assim, lamentável é assim, lamentavelmente é assim. Não gosto disso, mas é essa mãe que eu tenho, não dá para trocar. É com isso que eu vou ter que conviver. Eu tive um pai que foi completamente grosseiro, distante. Não me lembro, não tenho na minha memória de um dia ele cantando parabéns para você em um aniversário meu. E ele não era pai separado, não, vivia dentro de casa. Nunca me deu presente nenhum. O único dia que ele me deu um presente, dia de Natal, ficou marcado não pelo presente, sim pela frase: que se você fizer alguma coisa que danifique esse presente que eu estou te dando, nunca mais eu vou te dar nada. Já não dava nada e quando ele me deu, já me deu essa dura. Entende? Tudo isso que eu convivi, brigas, bebia, batia na minha mãe, eu via um monte de coisas, não me deixava jogar bola, fazia eu trabalhar, todo trabalho desde os 9 anos de idade, atrás de um balcão, de lá para cá, nunca pude fazer as coisas que eu gostava. Enfim, eu tenho uma lista aqui para enumerar o quanto narcisista e autoritário que ele foi, mas ele, no leito de dor, quando ele estava de partida dessa para uma melhor, assim espero, eu fui no ouvido dele várias vezes e disse, porque ele estava sem poder falar, mas estava ouvindo. Os médicos diziam que ele estimulava, respondia os estímulos às palavras. Eu falei várias vezes antes dele falecer: pai, eu te amo, entendeu? Porque é o que o doutor Luiz Aibinder falou, você tem que empurrar a cadeira de roda independente do que a pessoa seja, né? E eu tenho certeza que, com essa atitude, não sei se para ele foi bom, porque eu não vou ter como saber, mas para mim foi muito bom, porque não fiquei com aquela mágoa de tudo que passei, toquei minha vida, porque até das coisas ruins você tem que aprender a tirar as coisas boas. É assim que eu penso. E uma palavra de psicólogo para você nesse caso. Você é uma vítima ou um sobrevivente? Eu não sei te responder, não. Mariana, o que você responde para ele? Eu creio que ele é um sobrevivente. Também acho isso. Então, se ele se vê como vítima, vai sofrer. Se ele é sobrevivente, ele melhora. E um guerreiro, Odilon, nunca está caído. Ou está de pé ou está se levantando. E você é guerreiro. É isso aí. Está sempre na luta. E eu vou falar a verdade, hein? Vou falar uma coisa para vocês. Eu, quando vejo, às vezes, uma pessoa desistir rápido, dá raiva. Que dá vontade de ir lá e sacudir a pessoa. Rapaz, você não está passando nem um décimo, nem um quinto, nenhum do que eu já passei, já está querendo jogar toalha. Vamos em frente, rapaz. Levanta, vai. Deus só dá as piores batalhas para os melhores soldados, pô. Não adianta você querer. Deus me confundiu com o Rambo, sabe? É desse jeito. Ele me confundiu com aquele Arnold Schwarzenegger. Mas vamos em frente. Até as coisas ruins, né? A gente tem que aprender com as coisas ruins e tirar a lição até para a gente poder ser exemplo, né, na vida de outras pessoas. É isso aí. Né? No século XIX, o filósofo Nietzsche disse: o que não me mata me fortalece. É verdade. Se você sobreviver a uma experiência dolorosa, você sai mais forte. É isso aí. Exatamente. Isso aí. O veneno que não me mata me cura. É isso aí mesmo. Mas acontece o seguinte: nós vivemos em dias hoje que os jovens, né, os que vêm vindo por aí, são chamados até aí na mídia aí de geração Nutella, né? Porque os casca de mandacaru estão indo embora, estão ficando velho, né? Agora, o Nutella, qualquer coisinha, eu vou te processar, eu não sei o que tem, você entendeu? E é um tal de... A mãe ameaça de bater, eu conheço meus direitos. Se falasse isso pro meu pai na época, meu direito ele deixava torto na hora. Entendeu?
E aí a vida que segue, entendeu? Aí cada momento é uma questão. Hoje em dia eu conversei com um pai de um filho, um amigo meu que tem filho. Ele falou assim: Odilon, rapaz, eu estou preferindo falar com um terrorista do que falar com meu filho, viu? Porque pelo menos com o terrorista eu consigo negociar. Com meu filho não tem. O filho do cara não consegue dominar o filho mais, doutor Luiz Armindo. O meu neto tem 11 anos. O meu filho, o Rony, que você conhece, teu sobrinho, é o editor da Receita. E o meu neto estava reclamando: poxa, já é domingo, segunda-feira começa tudo outra vez, tem que fazer redação, tem que estudar, papapá. Meu filho, mas você é estudante, você tem que passar por isso. Eu trabalho também toda segunda-feira. Você só aplica uma multazinha aqui, outra multazinha ali, está chamando isso de trabalho? 11 anos o moleque. Doutor Luiz Armindo, qual seria o pensamento do dia para mães narcisistas? Odilon, pessoas narcisistas se enxergam como um padrão de excelência e necessitam de atenção e bajulação. E sentem como se o mundo tivesse que atender às suas expectativas. Isso é uma pessoa narcisista. E aí, Mané, o que você acha disso? É exatamente isso, concordo plenamente. Eles têm uma necessidade de ser o centro da atenção, né? Assim, uma experiência que eu já passei várias vezes e não entendia, né? Sempre que, no caso, né, vai ter um evento, um aniversário, essas datas comemorativas, festivas, por exemplo, Natal, quando o narcisista percebe que ele não vai ser o centro da atenção, aí ele cria normalmente situações ou uma situação para que ele não esteja ali participando daquela data festiva, porque ele sabe que... Tem toda a razão, querida, tem toda a razão. E eles no velório, eles adoram quando eles estão mortos. Todo mundo presta atenção a eles, estão no centro do palco, né? Os holofotes estão em cima dele. Então, assim, é exatamente isso. Natal, às vezes, você está contando, esperando a família toda para aquela pessoa chegar, para poder ceiar, e dali a pouco, quando está marcado para chegar, faltam 5 minutos, a pessoa liga: estou passando mal, acho que eu vou morrer, quer dizer, é para acabar com o Natal, com aquele momento, né, de união da família. Sei bem o que é isso. Sei bem o que é isso. Deixar todo mundo preocupado, deixar todo mundo aflito. Ai, meu Deus, está passando mal, e agora o que a gente faz? E não é nada daquilo, é pura chantagem emocional. E faz de tudo para chamar a atenção. Quando chega na hora da festa, e não chega atrasada, arruma uma confusão, arruma alguma coisa para brilhar. Os holofotes têm que estar sempre em cima dela. Todo mundo tem que prestar atenção àquela pessoa. É dureza. É dureza ser assim, e é dureza conviver com essas pessoas. É triste conviver com essas pessoas. É revoltante conviver com essas pessoas. É impactante conviver com essas pessoas. É uma coisa que te deixa, não sei nem se a palavra é essa mesmo, você fica embasbacado. Como é que é? Embasbacado, quando você vê o que essas pessoas são capazes de fazer. Agora, é psiquiátrico ou é psicológico o tratamento? Psicológico. Não tem comprimido para isso. Mas essas pessoas também não procuram tratamento. Mas outra coisa, a pessoa acaba falando assim: mas não tem cura para isso, ele vai morrer desse jeito. Não tem cura, mas tem como controlar, não tem? Eu sou mesmo assim. Eu digo, isso é jaula que você se prendeu. Eu sou mesmo assim, ela se prendeu numa jaula mental. Não quer mudar. Tá. Mudar é difícil, mudar dá trabalho. É difícil. Vamos lá. Essas pessoas não estão nem aí para mudar. Elas se sentem superiores. Além de se sentir superior... Eles não aceitam, né, doutor Luiz? Eles não aceitam o tratamento, normalmente eles não aceitam, né? Eles não acham até mesmo porque... Escuta, não precisa. Vamos pegar um exemplo mais dramático. Psicose maníaco-depressiva ou transtorno bipolar, que é a mesma coisa, com outro nome. Na fase eufórica, você quer tratamento?
Você é rainha da cocada, você quer tratamento para quê? Ninguém quer. Na maioria das vezes também, essas pessoas, elas. Eu vou ser sincero para você, chega a hora que eu até me perco no que eu tenho que falar, porque é tanta. A pessoa fala assim: você não sabe o que é ser depressivo. A própria pessoa que se intitula que está com depressão, ou borderline, ou narcisista, ou vitimista, ou sei lá, que quer ser o centro da atenção, ela começa a fazer jogo emocional. E ela sabe muito bem, se você der uma nota de R$ 100 na mão dessa pessoa, fala, rasga, pica essa nota, ela não vai rasgar, porque ela não é louca. Mas assim, poxa, eu vou te dar R$ 100 para te ajudar. Então ela pega rapidinho R$ 100, porque ela sabe o que fazer com aquele dinheiro. Então são situações que eu quero dizer o seguinte, essas pessoas, o que você, Mariana, por exemplo, depois de ter vivido tudo isso, aprendeu? Você tem filhos? Você passou o que você aprendeu para os seus filhos? Você se transformou numa pessoa igual, narcisista? Como te afetou? Como foi a sua reação? Como é a sua vida hoje? Rapidamente. Então, me afetou muito até o momento que eu não sabia. Depois que eu descobri, eu fui buscar, né, o conhecimento para saber como lidar, fui buscar o autoconhecimento, né? E sou mãe, sim, tenho 2 filhas, e eu procuro justamente não ser a mãe que eu tive, infelizmente, sendo doente, mas, porém, eu peguei tudo de ruim que me aconteceu e transformei em coisas boas para a educação das minhas filhas. Então, eu procuro ser a mãe que eu gostaria de ter tido e não tive para minhas filhas. Para você, cabe o ditado. A gente não escolhe a mãe que tem, Exatamente. mas escolhe a mãe que pode ser, que quer Pode ser. ser. Né? Doutor Luiz Aibinder, estamos chegando ao final. A Mariana, só dá os parabéns para ela, porque ela tomou a mãe como antimodelo. Eu não quero ser desse jeito. E a gente pode pegar muitas pessoas como modelo ou como antimodelo. Ela fez muito bem e, com a inteligência dela, ela transformou lixo em flores. Parabéns, E Mariana. ela foi ao encontro daquele famoso ditado dos pais antigos. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, pô. Entendeu? Ô, doutor Luiz Aibinder, o que a gente poderá, que poderemos falar no próximo programa? Inveja. Ninguém sente inveja, né? Pelo menos ninguém admite que tem inveja, mas a inveja corrói muito. Saiu o som, está sem som. Ô, Diolão, você está sem som. Está ouvindo, Mariana? Tô. Ele não está ouvindo. Oi, Voltou, Diolão, voltou. O tema é inveja. Inveja, legal, inveja. Acho que também inveja tem a ver com o narcisista também invejoso pra caramba. Viu? Você vive querendo viver a vida dos outros, não vive a vida dele. Não, ele está querendo que os outros vivam a vida de acordo com ele. Também. Mas tem inveja da vida daquele outro que está vivendo lá. É complicado. Então, o Matheus anotou aí suas considerações finais, Mariana, porque eu vou encerrar esse programa aqui. O meu amigo, Dr. Luiz Aibinder, de vez em quando me manda uns vídeos com umas músicas nostálgicas de alta qualidade, né? E eu vou encerrar hoje uma homenagem para ele aqui com uma música para a gente começar esse final de semana em outro nível, sem narcisismo, sabe? Sem inveja, só com empatia no coração e bons pensamentos. Então, dê suas considerações finais, Mariana. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Foi muito bom esse momento com vocês e foi muito bom poder passar um pouquinho da minha experiência para as pessoas. E o que eu deixo é que quem sabe que já tem uma mãe narcisista ou desconfie, busque ajuda. Busque ajuda com pessoas que são preparadas, em primeiro lugar, que vão poder te auxiliar e te mostrar um caminho que você vai poder seguir. Muito obrigado, doutor Luiz Aibinder, pela oportunidade. Obrigado, Odilon. Foi maravilhoso esse momento aqui com vocês. Maravilhosa também. Buscar ajuda, como você faz igual aquele programa da... Teu som está ruim.
Teu som tá ruim. Oi, tá me ouvindo? Voltou. Agora eu tô. Tem que fazer igual aquele programa da Eliana buscar ajuda. Chama um bombeiro, porque para lidar com narcisista, só chamando bombeiro. Agora, encerrando o programa de hoje, uma homenagem ao doutor, meu amigo Luiz Aibinder. Fica aí com essa maravilha. Depois você vai ver no vídeo. Dos, tres. Acabamos de apresentar o programa A Luz da Psicologia. A apresentação, o psicólogo Luiz Aibinder, respondendo às suas questões.